É hora de conferir o novo episódio do quadro Direito Agrário. Na semana passada, o advogado e professor de leis ambientais Pedro Putini Mendes falou sobre o veto presidencial do marco temporal das demarcações de terras indígenas. Hoje ele comenta sobre a desapropriação de terras produtivas e suas consequências para o agronegócio. As informações estão aqui na tela. Saudações, Direito Agrário, Giro do Boi, há mais de 4 anos trazendo informações jurídicas contextualizadas ao produtor rural, falando hoje sobre desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis rurais produtivos. Pois é, no início de setembro deste ano, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 3865 que foi proposta pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que questionava algumas expressões de artigos de lei da reforma agrária, os artigos 6º e 9º da Lei 8629 de 93, que tratam da propriedade produtiva e o cumprimento da função social da propriedade. Para quem se lembra dessa expressão, nós comentamos aqui em uma outra oportunidade que é um conceito subjetivo, mas com critérios objetivos, ou seja, a função social da propriedade ela é um princípio jurídico que está na Constituição de 88, que veio do Estatuto da Terra de 1964 e que determina que toda propriedade rural tem que cumprir a sua função social, ou seja, não pode ser utilizada de forma que prejudique a coletividade e o meio ambiente. É um conceito que engloba a utilização da terra, a preservação do meio ambiente, desenvolvimento socioeconômico e direitos dos trabalhadores. Bom, e aí, para quem se lembra, quando não cumpre a função social na questão da produtividade, essa propriedade rural pode ser desapropriada para a reforma agrária, ou seja, uma propriedade rural improdutiva. E existe também a possibilidade de desapropriação da propriedade rural previsto pela Constituição Federal de imóveis que têm trabalho escravo. Porém, como a definição de trabalho escravo ainda não foi feita por meio de lei, esta situação não acontece. Bom, voltando à questão da produtividade, existem critérios objetivos e a verificação ela é feita pelo INCRA, pelo poder público, é de competência exclusiva do poder público, não é feita por particulares, por meio de vistorias, por meio de processos administrativos, utilizando de critérios que vão avaliar se esse imóvel rural está cumprindo a sua função social, solicitando documentos, informações, possibilitando defesa aos proprietários e pode resultar na desapropriação para fins de reforma agrária. Os critérios nós já comentamos em outra oportunidade, que vão compor os chamados graus de eficiência e grau de utilização da propriedade rural, que vão medir o seu desempenho em relação à sua capacidade produtiva, o seu tamanho, enfim. Bom, quanto à ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal, então, ele decidiu que as propriedades rurais produtivas, não cumpridoras da função social, estão passíveis de desapropriação para a reforma agrária. E aí o ministro relator Edson Fachin, ele considerou que o artigo 184 da Constituição autoriza a desapropriação por interesse social do imóvel que não esteja cumprindo a sua função social. Mas qual é a discussão dessa vez, então? O entendimento desse caso, ele vai frontalmente de encontro com a Constituição Federal no artigo 185, inciso 2, parágrafo único, porque nesse artigo diz que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, no inciso 2, a propriedade produtiva. E aí no seu parágrafo único fala que a lei vai garantir tratamento especial à propriedade produtiva e vai fixar normas para o cumprimento desses requisitos da função social. Pois bem, a idealização da reforma agrária, como foi feita antigamente, ela, diferente do que se apresenta nas discussões de hoje em dia, que são de cunho ideológico, não é simplesmente distribuir terras, por uma busca utópica e por distribuição igualitária de terras para aqueles que sabem utilizar as terras ou não. A idealização da reforma agrária ela foi feita com um único e simples objetivo de aumento de produção para abastecimento alimentar, motivo pelo qual foi dado esse tratamento especial à propriedade produtiva.
né, que só pode consistir num regime jurídico mais benéfico a essa propriedade, né, do que o previsto para propriedades rurais que não são produtivas. Se a ideia fosse desapropriar um imóvel produtivo que não cumprisse a função social, não tinha qualquer necessidade da existência desse artigo 185 que eu comentei. Então, a legislação interpretada aí pelo ministro Edson Fachin, ela já foi regulamentada em 93 com a Lei da Reforma Agrária, que no artigo 6º dessa lei fala que considera-se produtiva a propriedade rural explorada econômica e racionalmente e que atinge os graus de eficiência e graus de utilização que devem ser fixados pelos órgãos competentes. E aí os demais parágrafos desse mesmo artigo eles vão trazer as regras ali do grau de utilização superior a 80%, o grau de eficiência na exploração igual ou superior a 100%, enfim. Também são excluídas as áreas de benfeitorias, áreas que não são utilizáveis. Então, de certa forma, uma inovação do Supremo Tribunal Federal que demanda cada vez mais cautela do produtor rural com relação ao preenchimento dos seus cadastros obrigatórios e fundiários da propriedade rural, né, para garantir efetivamente que não seja surpreendido futuramente com a possível desapropriação para a reforma agrária de uma propriedade produtiva. Então, a própria lei da reforma agrária, ela garante lá no seu artigo 7º que não vai ser passível de desapropriação para fins de reforma agrária o imóvel que comprova estar sendo objeto de implantação de projeto técnico elaborado por profissional competente, cronograma e etc. Tem uma série de questões ali que vale a pena a leitura, ou seja, nada menos do que isso. Então existem também outras observações na legislação que devem ser verificadas, mas é interessante ao produtor rural, portanto, mesmo que a legislação esteja antiga, em desuso, de 1993, estabelecer, junto com os técnicos que prestam assistência à sua propriedade rural, os projetos, cronogramas, registrar isso e organizar nos órgãos competentes que atendem pequeno, médio e grande produtor, né? Com auxílio aí da fiscalização, periodicamente registrando também essas situações em laudos técnicos do que está sendo desenvolvido na propriedade rural, o que deixa claro que propriedades rurais devem buscar um nível de organização e profissionalização cada vez mais elevado atualmente. Então, saudações e até a próxima. Maravilha, obrigado, doutor Pedro, aí pela sua posição, pelos seus esclarecimentos aí. É muito bom essas informações, né?